Questão 25 do Exame de Suficiência 2017.2. Mais uma questão de custos aí. Em 30 de 6 de 2016, uma indústria que atua no ramo de confecção adquiriu 5.000 metros de tecido por R$50 mil. Incorreu também em frete para transporte desse tecido no valor de R$10 mil. Durante o mês de julho de 2017, fabricou 2.000 unidades de um único produto, com 4.000 metros de tecido. Além do tecido, também foram aplicados à produção os seguintes custos: mão de obra das costureiras, R$18 por unidade produzida, depreciação das máquinas, R$1.000 por mês, calculada pelo método linear, mão de obra do supervisor de produção, R$16 mil no mês, e aluguel mensal da área de produção de R$3 mil. Considerando-se apenas as informações apresentadas e desconsiderando-se os aspectos tributários, o total de custos variáveis aplicados à produção das 2.000 unidades no mês de julho de 2017 foi de: opção A, 76 mil, opção B, 80 mil, opção C, 84 mil e opção D, 96 mil. Então aqui a gente precisa fazer o cálculo dos custos variáveis, tá certo? Para identificar qual é a resposta correta, ok? Então nós temos diversos custos aqui, temos a matéria-prima, né, que é o tecido, temos a mão de obra, a depreciação, a mão de obra do supervisor e o aluguel, todos aí sendo custos, né? Então a gente tem que fazer aqui a segregação entre custos fixos e custos variáveis e apurar somente os variáveis para chegar na resposta, tá? Então o primeiro item que a gente tem que fazer, pessoal, é saber qual é o valor que vai ser lançado para estoque aqui, né? Porque posteriormente, após essa compra aqui dos 5.000 metros, né, junto com o frete também, a gente vai ter que fazer uma baixa do custo de estoque aqui. Então, o primeiro passo é identificar quanto que eu lanço no estoque, tá certo? Localizei o valor lá que eu lanço para estoque, o valor correto que eu lanço para estoque, eu tenho que fazer a baixa de 2.000 unidades no momento aqui da produção e fazer aí o reconhecimento do custo dessas 2.000 unidades. Como é que a gente faz então, pessoal? Primeiro, identificar, dentre esses custos que foram expostos aqui, quais são fixos e quais são variáveis. E no final aqui dessa questão, eu vou dar uma breve explicação aí, uma regrinha básica para você entender quando que é custo fixo e quando que é custo variável, tá certo? Então, vejam esse vídeo até o final aí. Então, vamos lá. O primeiro custo que ele dá aqui, pessoal, é o próprio tecido, a matéria-prima, tá certo? Ele é um custo variável, tá ok? A gente vai explicar no final aqui da questão aquela diferença entre custo fixo e custo variável, tá certo? Então, primeiro, ele é um custo. Segundo, ele é um custo variável, tá ok? Segundo custo aqui, ó, a mão de obra das costureiras. Então, R$18 por unidade produzida também é um custo variável. Temos a depreciação das máquinas, R$1.000 no mês, custo fixo, tá certo? Mão de obra do supervisor, R$16 mil, também um custo fixo. Lembra que é a mão de obra do supervisor, tá? Mão de obra do supervisor, ele não tá, ele tá ligado à produção, óbvio, por isso ele é um custo, porém, ele é um valor fixo, é um custo fixo, tá certo? Diferente da mão de obra das costureiras, que aí ela está colocando a mão lá na matéria-prima para preparar esses produtos, o produto final, na verdade, tá ok? Então, aqui é um detalhe que até foi ponto aí para muitos pedidos aí de anulação dessa questão, inclusive, mas eu entendo que essa questão não deve ser alterada por isso, tá? Não deve ser cancelada por isso, não. Tá muito claro aqui que a mão de obra do supervisor, pessoal, é um custo fixo, tá? Independe aqui da quantidade de produtos que essa empresa vai produzir, esse custo aqui, ó, ela vai ter de qualquer forma, tá certo? Diferente da mão de obra das costureiras. Imagina que não fosse produzidas 2.000 unidades e tivesse sido produzidas apenas uma. O custo aqui dessa unidade seria isso aqui, ó, R$18, se tivesse sido produzido apenas uma. E o custo aqui da mão de obra do supervisor seria R$16 mil, que a gente pode fazer uma analogia aqui, que seria o salário dele, tá certo? Então, isso aqui não está vinculado a um custo variável e sim a um custo fixo. Como eu falei, no final desse exercício aqui, a gente vai dar a regrinha, onde vai deixar mais claro aí esse entendimento, tá ok? E o aluguel mensal da área de produção também é um custo fixo. Independe aí do volume de produção, essa empresa deve pagar o aluguel, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? É localizar qual é o custo do estoque e fazer a baixa desses 4.000 metros de tecido. E também fazer a baixa aqui desses R$18 de unidades, que é a mão de obra das costureiras. Como é que eu faço aqui, então? Primeiro do estoque, tá certo? Eu tenho lá em estoque 5.000 metros, que foi a aquisição que foi feita, por R$50 mil de tecido e R$10 mil de frete. Esses R$10 mil de frete, ele tem que compor o valor do nosso estoque. Ele vai compor o custo do produto final, tá certo? Esse é um valor que foi pago que compõe o custo do nosso produto final, tá certo? Então, eu tenho R$50 mil de matéria-prima, mais R$10 mil de frete, dando aí no nosso estoque R$60 mil totais, tá ok? E aí, eu peguei esse custo aqui
de 60 mil reais, dividir por 50 mil metros, aliás, por 5 mil metros, tá certo? Chegando aqui em 12 reais o custo unitário por metro. Depois também vou explicar o porquê que a gente faz esse cálculo aqui. Então, 60 mil reais dividido por 5 mil metros, chega aqui em 12 reais por metro, tá certo? Observe aqui na segunda informação, ele diz aqui, ó, durante o mês de julho de 2017, fabricou 2 mil unidades de um único produto com 4 mil metros de tecido. Então, eu preciso saber qual é o custo unitário por metro de tecido para aplicar sobre esses 4 mil que foram a produção. Perfeito? Entenderam aí? Observe aí, então, 4 mil metros eu vou fazer vezes 12 para chegar aí no valor total, né, da matéria-prima que foi consumida. Como é que eu fiz o cálculo então, pessoal? Cálculo do custo variável apenas, tá certo? A matéria-prima das 4 mil unidades, que eu fiz 4 mil, que está aqui explícito, vezes 12, que é o que a gente tinha localizado, chegando em 48 mil reais, tá? Esses 12 aqui, então, é o custo unitário por metro, né, conforme foi explicado aí. Então, eu tenho de matéria-prima que foi consumida aqui, 48 mil reais. Isso é custo variável, ok? E o segundo custo variável que a gente localizou, que é a mão de obra das costureiras, R$18, que está dando aqui também no enunciado, vezes 2 mil unidades produzidas. Por quê? Sobre a unidade e não sobre o metro aqui nesse caso. Porque ele está especificando aqui, ó, no enunciado, que é de R$18 por unidade produzida, tá certo? Não por metro. Então, se é por unidade produzida, eu tenho que pegar os 2 mil aqui, ok? Então, 18 vezes 2 mil, 36 mil reais. Somando aqui 48 com 36, chegamos aqui no total de custos variáveis de 84 mil reais. Alternativa C, resposta correta para essa questão. Conforme foi dito, aí essa questão é uma questão um pouco polêmica, porque deixou esse detalhe aqui da mão de obra do supervisor. Algumas pessoas ficaram com dúvida se isso é um custo fixo ou um custo variável, e aí entraram com recursos pedindo a anulação dessa questão. Eu, conforme já foi dito aí também, entendo que está muito claro que isso é um custo fixo, tá? A mão de obra do supervisor é um custo fixo, tá? Independe do volume de produção. Agora, lembra que eu falei como é que eu ia passar para vocês no final do vídeo aqui, como que a gente faz para saber se é um custo fixo ou um custo variável? E também, já aproveitando para falar dessa questão da mão de obra do supervisor, nós conseguimos, se aplicar esse conceito aqui, fica ainda mais claro, pessoal. Observe aí, ó. Então, custos fixos e variáveis. Para identificar se um custo é fixo ou variável, basta sabermos se a alteração no volume de produção produzirá aumento nesse custo. Se produzir aumento, então é um custo variável. E se não produzir aumento, então é um custo fixo. Para deixar mais claro aqui, pessoal, vamos pegar a matéria-prima, né? Eu tive uma matéria-prima aqui que fabricou 2 mil unidades com 4 mil metros. Se eu tivesse aumentado aqui essa matéria-prima para 3 mil unidades, eu teria que aumentar esses 4 mil metros e aumentar esse custo unitário aqui por metro. Ou seja, o que eu ia fazer a baixa do estoque aqui não seria de 48 mil reais, seria um custo um pouco maior. Portanto, a matéria-prima, quanto mais eu utilizo matéria-prima, mais aumenta o meu custo. Ou seja, isso é um custo variável. Tá certo? Mão de obra das costureiras, pessoal. Eu produzi aqui 2 mil unidades a R$18 por unidade produzida, totalizando 36 mil reais de quê? De mão de obra das costureiras. Se eu tivesse produzido mais do que 2 mil unidades, esse custo não seria de 36 mil reais, tá certo? Seria maior. Vejam que é de 18 mil reais por unidade, uma vez que eu produzi mais do que 2 mil unidades, esse custo seria maior. Se esse custo seria maior, nesse exemplo, também é um custo variável, tá certo? Vamos analisar as demais agora, ó. Depreciação das máquinas, R$1.000 por mês, calculada pelo método linear. Esse é um custo fixo. Se eu aumentar o volume de produção ou não aumentar o volume de produção, esses R$1.000 são fixos, tá certo? Percebam que ela foi calculada pelo método linear, que é aquele método das cotas constantes, né? E independe aqui do volume de produção. Se eu não produzir nada no mês, pessoal, eu tenho que reconhecer a depreciação de R$1.000. Se eu produzir vamos melhorar. Se eu produzir uma unidade, a depreciação vai ser de R$1.000. Se eu produzir 5 mil unidades, a depreciação vai ser de R$1.000. Se eu produzir 2 mil unidades, a depreciação vai ser de R$1.000. Portanto, isso fica muito claro aí que transforma num custo fixo. Tá ok? O mesmo ocorre aqui com mão de obra do supervisor. Se eu produzir uma unidade, o custo fixo dele, o custo desse supervisor vai ser de R$16 mil. Se eu produzir 2 mil unidades, vai ser também R$16 mil. E se eu produzir 10 mil unidades, por exemplo, também vai ser de R$16 mil. Por isso que ele é um custo fixo, tá? A mão de obra do supervisor não está diretamente ligada aqui. Ela é diferente da mão de obra das costureiras, que está diretamente ligada ao produto final. Você consegue enxergar no produto final, ok? Por isso que é um custo fixo aqui. E o aluguel, a empresa produzindo ou não, ela tem que pagar. Então, se ela produzir 1, 10 ou 20 unidades, o aluguel é fixo, tá certo? No valor de R$3 mil é um custo fixo.
Então, basta saber, se eu aumentar o volume de produção, o custo aumenta? Se o custo aumentar, é um custo variável. Se ele não aumentar, é um custo fixo. Essa é a regrinha básica aí para identificar a diferença entre custos fixos e variáveis. Ok? Então, a alternativa correta para essa questão é a alternativa C. E nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir, de comentar, de deixar sua dúvida aí.